começar. Uma boa noite a todos. Então, damos início a mais um estudo, né? Com base nesse livro, por agora, né? Das 7 linhas de Umbanda. Mas, como eu já vinha falando para o pessoal, é um estudo que vai evoluindo, a gente vai passar por outros temas, vamos adotar também outros livros em conjunto. Esse daqui, tá, gente? Não dá para abandonar. Por que abandonar? Boa noite, Israel. Benção, padrinho. Livro que a gente dá para abandonar, e muito menos a gente vai deixar ele e falar, não, já sabemos essa parte, agora engaveta. Muito pelo contrário, tá, gente? Muita coisa que a gente vai ver aqui, vocês vão ver em outros momentos, outros autores, outros assuntos que vão trazer isso, e você vai falar, nossa, agora que eu entendi aquilo lá atrás. Então, não é uma coisa para deixar, tá? Eu trouxe para vocês hoje, na continuação do livro, que ele vai falando, não está exatamente com os mesmos tópicos do livro, mas vai resumir e vai dar uma noção daquilo que o livro está falando. Na sequência, ele fala de orixás naturais, orixás mistos, orixás encantados, tá? E ele vai descrevendo tudo isso. Só que para poder falar de orixá natural, orixá encantado, eu vou ter que entrar agora no plano da criação. E assim, aí eu trouxe até para vocês hoje, eu até citei ali, tá, gente, a fonte, porque tem um material, é de um site de Umbanda, tá, Senzala de Umbanda, ele traz ali, ó, um desenho que eu achei muito bacana, muito didático, para explicar, e eu comparei com o que Saraceni fala, embora ele não cite o Saraceni, ele tá na mesma linha, fala a mesma coisa, tá? Porque, assim, eu falei para vocês que os orixás essenciais, saem direto de Deus, são aquelas luzes que saem direto de Deus. Só que essas luzes, pensem que são energia pura que saem de Deus, elas vão também se multiplicando e atuando, se individualizando para atuar em todos os planos da criação, tanto na dimensão humana, como em outras dimensões. E aí, gente, embora eu não seja uma pessoa muito afeta, assim, aos ensinamentos da Bíblia, mas é uma parte importante, tá? Quando fala, né, existem muitas moradas na casa de meu pai. Então, é nessa hora que a gente chega. Quantas moradas há na casa de meu pai? Então, se vocês pensarem que a evolução humana é só uma fração de espíritos e uma fração da realidade da criação. E uma fração tão pequena que a gente não tem nem ideia. A gente sabe o que você sabe. Agora, o que você não sabe, você não tem nem noção. Você não tem noção do que você não sabe. É muita coisa. É um mundo todo diferente. A evolução humana, ela está relacionada com o despertar da consciência. Então, o ser humano evolui, o espírito humano evolui, quanto mais consciência ele tem. Tá? Consciência do quê? Das qualidades de Deus. Fé, amor, conhecimento, justiça, evolução. Sempre voltem lá para as 7 linhas. Consciência disso, em todos os níveis. Então, quanto mais consciência, o espírito mais evoluído é o espírito mais consciente. Que quando você tem consciência das coisas, por isso que eu falo que o estudo é tão importante. O estudo te ajuda a te dar consciência. Quando você tem consciência, você consegue evoluir, né? Então, é a parte fundamental. E para isso, nós encarnamos, desencarnamos, encarnamos, desencarnamos sucessivamente para despertar, desenvolvendo. Lembra que eu falei lá? Junto com a nossa essência lá ancestral, cada encarnação a gente vai ser regido por um orixá, o orixá de frente ou de juntó, para que a gente possa ir aprendendo e tomando consciência de todas as qualidades, as energias de Deus, a atuação de Deus de todas as formas da vida, em todas as formas, né? Então a gente vai fazendo isso. Só que existe evolução em outras dimensões da vida, ou seja, outras formas de vida, outros espaços que evoluem de forma diferente. Não tem processo de reencarnação. Só para vocês terem uma ideia, os seres em outros planos, eles não têm um corpo que morre, que envelhece. Eles vão evoluindo
sempre na mesma forma. É um evoluir contínuo, sem ter que morrer, sem ter que reencarnar. E eles vão evoluindo, aprendendo, acumulando o conhecimento, energia naquele corpo, que é um corpo energético, não é um corpo físico, e pertencente a uma outra dimensão. Quando eu falo de dimensão, para quem gosta, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala dessas várias dimensões, isso já foi provado matematicamente. A teoria de Einstein das várias dimensões, é isso que ele estava falando. Olha como a ciência se aproxima da religião e vice-versa. Então, essas dimensões já estão provadas. A gente não sabe como acessa, onde é que está, que forma tem, quem que mora lá, mas que tem, tem. E a matemática já conseguiu, a física e a matemática conseguiram provar isso, tá? Você vê como é bacana isso, a ciência até se ligando na religião. Inclusive, uma frase famosa de Einstein, ele fala, quanto mais eu evoluo, quanto mais eu avanço na ciência, mais eu descubro Deus. Né? E ele era ateu. Depois que ele foi se modificando para chegar, porque a ciência aproximou ele da religião. Né? Muito bacana. Então, vamos lá para os 7 planos da vida. Quais são os 7 planos da vida? Eu estou falando aqui, gente, não é da vida humana, é da vida em geral. Então, imaginem isso, ó, no universo inteiro, um nível muito gigantesco, inimaginável, talvez, tá? Pensem, aí por isso que eu gostei do desenho, tá? Lá do primeiro plano da vida, que é o plano fatoral. Esse primeiro plano da vida, gente, é o plano seguinte ao interior de Deus. O que é o interior? Ah, então Deus é uma bola? Não sei. Não sabemos. O mais perto de Deus que eu consegui compreender foi num outro livro, depois a gente vai para ele. Deus é uma energia pura, que não está concentrada nessa bola, nesse miolo, tá? É uma energia que se espalha por tudo e por todos. É uma malha de energia mesmo, tá? Mas pensem que tem um momento dentro do Criador e o exterior. Então, quando nós saímos de Deus, nós somos uma fagulha de energia. Uma fagulha de energia mesmo. Um fator, uma vibração. Pensem nas ondinhas de rádio. É uma fagulhinha daquela que saiu de dentro do Criador. E aí vai para o primeiro plano da evolução. O que é esse primeiro plano? Esse primeiro plano, ele é fatoral. Quando eu falo fatoral, ele é composto de um fator, uma energia viva. Pensem, gente, que tudo tem vida. O nosso pensamento tem vida e tem forma. Não estou falando de forma, pensamento de assombração, não. Estou falando de todos os pensamentos que a gente tem. Imaginem como se fossem ondas de rádio. Tudo. Ele tem a energia divina. Só que nesse momento da criação, nós éramos só energia, só um fator. Por isso que tem lá no desenho, tem uma gotinha lá, só com um fator. Uma única energia, um único tipo de energia, tá? Essas energias, que são fatores, elas são capazes de formar coisas. Então, conforme elas são, pensem na evolução de Darwin, só que num campo da energia, não da matéria. Essas energias vão trabalhando, se condensando, se reagrupando para evoluir, né? Vão absorvendo umas das outras. E nesse campo fatoral, nesse primeiro plano da vida, que nós já estivemos lá, tem energia fatoral da fé, ou seja, uma vibração de fé, uma vibração de amor, conhecimento, justiça, né? A justiça, a lei, a evolução e a geração ou a criatividade. Os fatores originais somos nós, a gente saiu de um deles. Lembra que eu falei lá dos orixás essenciais, né? Depois, passado por esse momento, nós vamos para o segundo plano, que é o plano essencial. Primeiro era só fator, agora nós já somos uma essência. Por que é essência? Porque já são energias resultantes dessa fusão energética. Enquanto o fator é uma qualidade só, a essência já mistura duas partes. Lembra que eu falei do orixá ancestral? Que ele vai nos batizar quando a gente sai de dentro do Criador? Nós já somos essa mistura nesse plano. Um pai e uma mãe com essas energias mistas e misturadas, pertencentes a esse plano.
Detalhe, eu fiz uma observação ali para vocês no material, tá? Esses dois primeiros planos, o fatoral e o essencial, eles são comuns, ou seja, eles estão em toda a criação, em todos os planetas, nas estrelas, nas galáxias, tem vórtices, portais de energia que tem esses dois tipos de vida, tá? Que nós fomos assim, mas elas ainda existem formas assim, elas pertencem a tudo e dão sustentação energética para todo mundo. Ai, minha cabeça já doeu, né? Calma lá, nós já vamos chegando. Vamos devagarinho. Terceiro plano da vida. Agora que vocês vão começar a visualizar um pouquinho melhor, é o plano elemental, tá? Esse plano elemental, os seres aí, eles já são capazes, já mais evoluídos, a gente está falando em evolução, tá, gente? Evolução da vida, né? Então, eles já conseguem gerar energia e irradiar energia. Por isso que eles são chamados de seres elementais. Eles pertencem, eles têm qualidades de algum elemento. E aí vocês vão associar, em outros livros falam, depois a gente pode voltar nele, tá? nesse elemental. Esses seres elementais, eles já são seres que podem até ser classificados. Muito pouco, tem muito pouca literatura, tá? Só para vocês terem uma ideia, eles dividem só em 4 a maioria, que é o elemento fogo, que tem as salamandras do fogo, o elemento vento, o ar, né, que é o vento, que são os silfos, né? Aí tem a terra, que são os duendes e os gnomos, e tem a água, que tem aí as sereias, né? Tem as fadinhas, né, da água, que são as sereias encantadas. Esses seres elementais, eles irradiam energia, geram energia do elemento em que eles atuam. Mas, na verdade, eles já são uma fusão de fatores, uma fusão de energias. E eles já têm, não vamos dizer consciência, não é uma consciência igual à consciência do ser humano. Mas esses seres, eles atuam de acordo com aquela energia, tá? E esses seres já são, tudo é ser, tá? Mas esses seres, embora no estágio evolutivo menor, eles são vibração de energia muito constante, muito pura. E muitos outros espíritos, muitos tipos de magia conseguem usar esses elementais para trabalhos, tá? Então, assim, num outro momento, a gente pode falar de magia também, que a Umbanda é pura magia, né? Mas a magia não é exclusiva da Umbanda. A magia existe em tudo. E ela pode ser manipulada de várias formas. Uma das formas de se manipular a magia, esses elementos, é na Umbanda, mas não é a única, né? Então, esses seres podem ser invocados, podem ser utilizados e são, dentro da Umbanda, é muito utilizado para trabalhos de limpeza, trabalhos de descarrego, em casas, em pessoas, em tudo, tá? Mas esses seres são uma vibração. Pensem que eles são... que é difícil até visualizar, tá? Eu vou confessar para vocês que eu vi seres da água, assim, bem de relance, uma única vez, com a preta velha, de olho fechado, eu vi aqueles serizinhos ali, que pareciam umas coisinhas muito bonitinhas, não sei nem explicar, era de um cristalzinho, sei lá do que era aquilo, que atuavam na água. Por que eu tô falando isso para vocês? Vocês imaginem o que um preto velho faz com um copo d'água. Vocês imaginem só, que eles dominam, eles têm conhecimento. A gente não vai mexer no que você não conhece, né, gente? Não, nem deve, nem pode. Mas eles sabem, então eles invocam esses seres elementais para fazer a limpeza ali na água, ou no fogo do cachimbo, no charuto. Então, isso daí está nos elementos ali, esses seres estão atuando, são seres, e nós já estivemos lá também, tá? O próximo plano é o plano bielemental ou dual, tá? Que é o plano formado já por um pouco mais complexo, são fusão de energia básica, tá? E ele já se abriga seres aptos a evoluírem no meio de formação energética. Calma.
eles são um pouco mais evoluídos que os elementais. Pensem o seguinte, os elementais são formados por um elemento, eles atuam ou no fogo, ou na terra, ou no ar. Esses bidimensionais ou duais, vamos chamar de plano dual, eles são formados de 2 elementos, tá? E eles atuam já num conjunto, numa fusão desses 2 elementos. Então, é o água com o ar, o fogo com a terra, eles vão atuando em conjunto. Só para vocês terem uma ideia, isso acontece depois com os nossos guias. Ou vocês pensem, por exemplo, a fusão, estou falando disso para vocês entenderem e visualizarem a fusão de energias atuando. Quem é Ogum Beramar? Ogum Beramar atua no elemento ar, que é de Ogum, e no elemento água, que é de Iemanjá, é do mar. Então, eu tenho essa fusão de energia criando, né, atuações mistas, em conjunto. Isso já acontece com vocês, acontece com seus guias, acontece no terreiro, tá? Mas esses seres já são seres duais. Para um próximo plano da vida, um plano já... Eu coloquei ali no material, tá, gente? Quantas dimensões existem em cada um, tá? Por que que eu coloquei isso? Quando a gente fala em dimensões, imaginem camadas de uma cebola, tá? Que a gente não vê. E eu não estou falando de plano espiritual e material. Estou falando de dimensões. É como se fossem muitos planetas dentro de um só. Olha o tamanho disso, tá? Nesse próximo plano, aí sim a gente já entra num plano ainda mais conhecido, mas tem um pouco mais de conhecimento. Por quê? Porque é o plano encantado. Esse plano encantado, gente, já são seres um passo atrás de nós. Quem são esses seres encantados? Eles são seres que já têm consciência, eles já têm o lado espiritual formado, eles já têm o lado físico e o lado material, tá? E eles já são seres dotados de uma consciência muito maior, muito próxima à do ser humano. Mas eles são seres que ainda não têm o aterramento, a parte da terra nossa, tá? Por isso que nós estamos no outro plano. E esses seres encantados, eles já se comportam, já se comunicam, eles conseguem... Não, pensem nos elementais, pensem lá nos gnomos, nos silfos, nas salamandras, eles não têm comunicação, eles só agem, só atuam energeticamente. Os encantados não. Os encantados, vocês talvez vão identificar melhor como a atuação de Exu Mirim e dos Erês, tá? Tem gente que diz que não, tem gente que diz que sim. De novo, gente, eu estou seguindo o autor, Rubens Saraceni. Eu, pessoalmente, acho que faz muito sentido. E tem diferença? Não tem. Ah, mas o Exu Mirim falou isso, falou aquilo. Ah, porque o meu Herê falou isso, falou aquilo, tal. Ou o Pai de Santo falou, ou numa outra casa falou diferente. Isso não muda em nada, é isso que eu quero que vocês entendam. Não muda a atuação de quem eles são. Mas o conhecimento que eu vou falar aqui para vocês observem, passem a observar a atuação agora de Exu Mirim e observem a atuação dos Erês, que eles se comportam como crianças. Mas são crianças, gente, porque eles são os puros. E quando eu falo puro, e eu estou tratando Exu Mirim junto com o Herê, tá? Junto com a Ebejada. Por quê? Porque eles são puros. Só que esse plano da vida, eles também têm esquerda e direita. Eles também têm a dualidade, tá? Então, eles são energias puras e eles atuam só, quando eu falo só para o bem, é só dentro da lei divina. Não passa, eles não têm possibilidade de escolher atuar fora das leis de Deus. Você fala para um herê, observa quando você falar para um herê alguma coisa que seja contrária, fala assim, alguma coisa errada. Fala para ele alguma coisa errada, ele vai te olhar assim com a cara mais, nossa, como que você pode pensar isso? Porque isso não é certo. Eles nem pensam nisso. E Exu Mirim também.
O errado, aquelas traquinagens que eles fazem, segundo os nossos olhos, não tiram a pureza de espírito deles, né? Da atuação deles enquanto servos da lei de Deus, servos da lei divina. A atuação deles é energia pura, e é por isso que é tão profunda que eles conseguem chegar em lugares que o ser humano não consegue. Por isso que tem trabalho que só Exu Mirim consegue fazer, nem Exu consegue. Por quê? Porque a energia deles é muito pura, é de outro plano, tá? E é por isso que eles estão aqui, ó, porque é um estágio, até o livro de Exu Mirim, tem um livro de Rubens Saraceni que fala sobre Exu Mirim, e é muito bonitinho, porque eles ficam ansiosos lá no quinto plano da vida, querendo vir, porque aqui, a Terra, para eles, é um estágio. O que é um estágio? Olha, hoje vocês são assim, crianças, né? Perante a evolução. E amanhã vocês vão ser como seres humanos. Então, nós somos os irmãos mais velhos. Fala, nossa, quando eu crescer, eu vou ser assim. Eles vêm aqui para experimentar, para ter a sensação de como é viver na Terra, como é experimentar os sentimentos. Então, para eles é tudo muito novo. Por isso que eles acham tudo muito, que legal, que bom, que... Né? Então, eles ficam naquele euforismo, aquela coisa, porque eles estão estagiando. É muito bonitinho as histórias, depois eu separo para vocês as historinhas que eles contam de seres encantados, né? Que estão se preparando, se programando para vir para a Terra, para nos visitar, para aprender o comportamento humano. Eles estão se preparando para isso, tá? O ser humano é o único dotado de livre-arbítrio. Eles ainda não têm esse livre-arbítrio. Eles não conseguem escolher contrariar a lei de Deus ou não. O que parece ser uma coisa muito... Se pensar, você fala, nossa, mas eles são menos evoluídos, né? Ai, vai acabar o tempo. Eles são menos evoluídos nesse aspecto, assim, porque nós temos o direito de escolher e eles não. E às vezes você fala, puxa, eu evoluí para escolher, às vezes, fazer o errado. Nos faz refletir, tá? Mas esse é o quinto plano da vida. E o sexto plano, que é a dimensão humana, que é o plano material, que é o plano que eles chamam de material, né? Ou o plano natural, que é o plano onde nós habitamos. Então, olha a jornada, gente. Milênios, muitos milhões de anos nós demoramos para chegar, né? Até esse momento que a gente está. E qual que é o nosso próximo passo? É o sétimo plano da vida, tá? Que é os seres plenamente, ou seja, totalmente desenvolvidos mentalmente e conscientemente. E aí nós vamos para o plano celestial. E, inclusive, no plano celestial, os seres, nós perdemos até a nossa forma. Nós não temos mais esse corpo humano. Nós temos uma forma puramente energética. Eles chamam, alguns do espiritismo tinha muita literatura, falava muito de seres do plano mental, tá? Que eles eram pura, só o mental atuava sem o corpo, eram pura energia, mas são seres pertencentes a esse plano celestial, que vêm e atuam também no nosso plano, tá? Detalhe, essas dimensões, gente, elas são evolutivas, mas isso não quer dizer que elas se comuniquem, elas se comunicam. Nós temos portais ou vórtices de comunicação entre esses seres, tanto de lá para cá, daqui para lá, que são usados em benefício de todos. Mas isso tudo é para explicar, isso tudo é para chegar nos orixás naturais e nos orixás encantados. Porque cada um desses planos tem os seus orixás, os seus regentes. Então, imaginem, lá no reino, no plano dos encantados, eles também têm os orixás, Oxum, Ogum, Iemanjá, Xangô, dos encantados, do plano deles, com os seus tronos de energia, com os seus tronos de sustentação daqueles seres, igualzinho tem aqui, só que em outra dimensão. É lindo isso, porque eu tenho orixá encantado, eu tenho orixá natural, tá? Então, toda essa atuação, isso é para vocês entenderem, quando ele fala lá, porque no livro, gente, eu juro para vocês, tá? Olha, é muito complexo, é muito mesmo. Então, eu fiz um apanhado, assim, espero que vocês tenham entendido. Isso aqui é bem, assim, precisa decorar, não, é só para vocês visualizarem a evolução do espírito,
tá? E depois, observe também a atuação de alguns seres que vêm, tá? Não são só os encantados que vêm, existem naturais também que vêm nos trabalhos de terreiro, e não é só no terreiro, vem todos, tá? E vocês observem como é a atuação. Só para a gente finalizar, para deixar, até para vocês pensarem, nem todo terreiro tem incorporação de natural, né? De orixá, que eles chamam de orixá natural. Não é orixá vibração original, tá, gente? São orixás desse plano que vem atuar. Eles não falam, eles não se comunicam, eles só vêm espalhar aquele axé, aquela sensação maravilhosa. É muito comum isso quando a gente vê festa de Iemanjá ou atuação de Iemanjá. Ah, mas Iemanjá não fala? As caboclas de Iemanjá não falam? Claro que falam. Mas nem sempre aquela entidade que está ali no terreiro, só vibrando, que a gente chora, a gente se emociona, você não quer nem falar, você só quer sentir. Esses são orixás, normalmente eles são orixás naturais ou encantados, que eles não se comunicam, muitas vezes naturais. Eles não falam, eles só emanam, só vibram, tá? Qual que é a atuação deles? É essa, eles só trazem a sua energia, a sua vibração para nos amparar, para nos limpar, tá? Então, tudo isso tem, a gente só não dá nome, a gente às vezes não consegue. Alguns videntes conseguem ver, né, em alguns momentos, falando, nossa, mas tinha uma entidade tão diferente, eu vi quando entrou, assim, um negócio tão, né? Então, isso, o que você sempre fazer? Aproveitem, observe, identifique, sintam, gente, dentro do terreiro, quando você fecha o olho, você sente, você não fica olhando aqui, ó, qual que é a roupa do outro, o chefe, que ponto que o chefe riscou, isso daí não tem a menor diferença. Quando você fecha o olho, você sente. E quando você sente o trabalho de um orixá, de um natural, ou mesmo de um encantado, você fala, ai, coisa mais linda. Você sente, porque o objetivo é sentir. Prestem atenção quando vocês recebem, ou quando vocês não estão incorporados, o que vocês aprendem no sentir. E é muito. 1000 palavras não conseguem fazer você ter aquela sensação. Então, olha que bacana isso. Compreender um pouco, ajuda. Acho que é um encantado, porque tinha uma vibração assim, assado, tá? Mas não é para isso, não é para inviabilizar nada que vocês vão fazer. Muito pelo contrário, é para vocês ficarem sempre mais conscientes, mais atentos com o que vocês estão vivenciando. Isso é o único, tá, gente? O orixá pode ir lá espalhar, emanar a vibração, que se a pessoa não estiver receptiva, não vai sentir nada. Você vai olhar e vai falar, nossa, veio um fulano lá, que eu nem sei quem que era dançando, não sei nem o que era aquilo. Quantas pessoas vocês não escutam falar isso? Por quê? Você não estava receptivo. Estar receptivo não é estar lá de bobeira também, né? Senão você fica lá, vou receber tudo que vier aqui. E você pode receber coisa que não precisa. Mas você receba aquela vibração, conectem-se com aquela vibração, preste atenção. O que é bom, como que é, qual que é a sensação que tá passando aquela entidade para você. Né? Então, tudo isso que a gente falou hoje, eu espero que ajude vocês a formar essa consciência, né? Formar essa consciência da atuação que nem todos os guias vão falar. E eles precisam falar? Às vezes não, gente, não precisa falar. Às vezes um choro, eu falo isso porque assim, eu lembro que eu falei para vocês, eu não tinha assim uma ligação estreita com o Oxum, eu não conseguia me conectar. Depois que eu fiz o trabalho, Oxum não precisa, quando a entidade vem em terra, ela não precisa falar nada para mim. Ela só chora. E aquele choro lava a minha alma de tudo. Aquilo me lava. A lágrima dela vai descendo e aquilo vai me lavando. Não tem nada que ninguém possa me dizer que vai me lavar mais a minha alma do que o choro dela. Entendem isso? A mesma coisa com Iemanjá, então tantas é com Iansã, as mães d'água principalmente, quando vem, que nem sempre atendem, e alguns terreiros atendem, tá, gente? Atendem, dão consulta e tal, mas é só para receber aquilo. Quando você vai para a beira do mar, faz um trabalho no mar, faz um trabalho na cachoeira, aquilo não precisa, você não precisa falar. A entidade não precisa falar com você com palavras, ela te fala com energia.
e você sente, e você é diferente por causa disso. E hoje, eu espero que vocês sintam diferente. Fala assim, poxa, pensem nisso. Eu sou diferente depois que eu recebi a manifestação de uma entidade assim. Seja ela qual for, a qual você abriu ou teve mais sintonia, mas isso com certeza faz diferença na vida de vocês. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Hoje tem bastante material, é mais ou menos se vocês tiverem pergunta depois sobre isso daqui.